Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Mas antes da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 3 louvores da harpa cristã. E para encerrar, a irmã Tatiana vai louvar para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Aleluia. E já vou adiantando a palavra, amém, meus irmãos? A palavra se encontra em Ezequiel, o 14, do 9 ao 13. Ezequiel, o 14, do 9 até o 13. Mas antes vamos louvar 3 louvores da harpa. Oh, glória! E o primeiro louvor da harpa é o de número 15. Número 15 da harpa cristã. Vamos lá, meus irmãos? Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Quantidoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Oh, aleluia. Que você, meus irmãos, nessa tarde venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Que você se converta a Ele verdadeiramente. Porque não é hora de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Que você se converta verdadeiramente ao Senhor. Que você tenha um verdadeiro encontro com Ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Que você não espere que a espada da lei desça para ferir eu e você. Para que você venha se converter verdadeiramente ao Senhor. Aleluia. Para que você venha ter um verdadeiro encontro com Ele. Aleluia, aleluia. Que você se converta antes, meus irmãos, verdadeiramente ao Senhor. Que você não espere que a espada da lei desça para ferir a mim a você. Oh, aleluia, oh, glória. Vamos para o número 4, amém, meus irmãos? Número 4 da harpa cristã. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. No desalento, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-se dele nas tentações,
Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, tudo o que pedes ele fará, Deus velará por ti, o que precisa não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, aleluia. Deus, ele cuida de mim, de você, meus irmãos. Você sendo provado, mas Deus cuida de mim, de você, aleluia, porque ele está comigo, com você em todos os momentos. Deus, ele cuida de mim, de você, é eu no deserto e Deus cuidando de mim, de você, é você na provação e Deus cuidando de mim, de você, porque ele cuida, meus irmãos, ele cuida de mim, de você nos mínimos detalhes, aleluia, porque ele sempre está comigo, com você, cuidando de mim, de você, aleluia, aleluia, porque ele cuida, meus irmãos, de mim, de você, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, oh glória, aleluia, Senhor. Agora vamos para o número 5, meus irmãos? Número 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, no céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Oh glória, aleluia, Senhor, oh glória, aleluia, papai, oh glória, aleluia, Jesus, oh aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Agora vamos para a palavra, meus irmãos, como a irmã Tatiana falou anteriormente, Ezequiel, o 14, do 9 até o 13. Ezequiel 14, do 9 até o 13. Vamos lá, meus irmãos? Aleluia, Senhor. E diz assim, meus irmãos, aleluia, o 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. O 10. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. O 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. O 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebeliando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, que
você só fale quando ele mandar. Que você não fale sem ele mandar e você falar não, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer falar o que Deus não manda. E você quer entregar algo que Deus não mandou. Mas quando você quer entregar algo que Deus não manda, quando você quer falar o que Deus não mandou, tem preço, meus irmãos. Aleluia. Que eu e você só fale o que Deus manda. Quando ele mandar, você entregue. Que você não tenha medo. Porque ele conta com os corajosos, os covardes e medrosos que voltem. Mas quando você quer falar algo da nossa carne, meus irmãos, tem preço. Porque muitas das vezes a gente está passando por algo, a gente não entende por quê. Porque a gente quer ser usado, né, por conta própria. A gente quer, né, ser usado por si mesmo. Mas que você não queira ser usado por si mesmo, não, meus irmãos. Deixe Deus usar-me a você. Aleluia. Porque Deus, ele usa quem ele quer, meus irmãos. E quando Deus quiser usar-me a você, que você se permita ser usado. Que você não tenha medo. Que você não tenha vergonha. Aleluia. Que você não seja covarde. Porque Deus conta com os corajosos. Quando ele enviar em você, que você vá. Que você entregue o que ele manda. E quando ele manda, ele se responsabiliza. Aleluia. Porque muito, meus irmãos, quer ser usado por conta própria, né? Quer falar o que Deus não mandou. Aleluia. Mas quando você quer falar o que Deus não manda, meus irmãos, tem preço. E o preço é alto. Então que você não fale o que Deus não manda. Só fale o que ele manda. Aleluia. Aleluia. Porque tem preço, meus irmãos. Aleluia. 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 Só fale quando ele mandar. Quando ele mandar, entregue o que ele manda. Obedeça. Aleluia. Escuta a voz dele. Deixa ele guiar-me a você. Aleluia. Aleluia. Entregue tudo. Aleluia, aleluia. Porque muitos, meus irmãos, se acovarda de falar o que Deus manda. Aleluia. E muitos querem ser usados por si próprio. Quer falar o que Deus não mandou. Aleluia. Mas quando você quer falar o que Deus não mandou, meus irmãos, entregar o que Deus não mandou, tem preço. Então nessa tarde que você só entrega o que Deus manda. Aleluia, aleluia. Porque tem preço, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente está passando pelo, né? Aleluia, pelo estar no deserto, a gente não entende porquê. Aleluia, aleluia. Tá, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Então que você, meus irmãos, só entrega o que Deus manda. Você não queira falar o que Deus não mandou, não, porque tem preço. Aleluia. Porque tem deserto que é Deus que coloca em você. Aleluia. Mas ele tira. Mas tem deserto que é eu e você que se coloca. Aleluia. Aleluia. Por querer falar o que Deus não mandou. Por querer entregar o que Deus não manda. Então não entregue o que ele, só entregue o que ele manda. Se ele mandar, abra a boca e entregue tudo. Aleluia. Mas se ele não mandar, fique calado. Não queira ser usado, não. Por conta própria, não. Fique no seu cantinho. Quando ele quiser usar você, ele vai usar. Quando ele quiser usar. Mas enquanto ele não quiser usar, fique no seu canto quieto, quieta. Não queira ser usado, não. Não queira se aparecer, não. Porque quem brilha é ele. A estrela é ele. Aleluia. Aleluia. Porque eu e você não somos nada. Ele que é. Aleluia. Ele que é o grande. Aleluia. Aleluia. Ele que brilha. Porque a estrela é ele. Ele que é a estrela. Aleluia. Nós só somos vaso. Somos instrumento. Aleluia. E ele usa a mim e você quando ele quiser usar. E se ele quiser usar. Aleluia. Porque muitos querem se usar sem Deus tá usando da carne. Aleluia. Quer falar algo da carne. Mas quando você quer falar algo da carne, tem preço. Quando você quer ser usado pela carne, tem preço. Então fique no seu cantinho. Aleluia. Não queira se aparecer, não. Aleluia. Aleluia. Porque a estrela é ele. Ele que brilha. Aleluia. Aleluia. Que você diminua. Aleluia. Que ele cresça. E que você desapareça para que ele apareça. Aleluia, porque nós somos instrumentos, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Quando ele quer usar-me a você, que você se permita ser usado. Que você não se envergonhe. Porque muitos se envergonham de ser usado na rua. Aleluia. Mas quando Deus quiser usar-me a você, meus irmãos, onde quer que seja, que você não se envergonhe. Que você se permita ser usado. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia. Entregue o que ele manda. Quando ele mandar, entregue. Onde ele vier em você, que você vá. Aleluia, porque ele que manda, ele que desmanda. Porque nós somos instrumento, nós somos vaso. Ele é o oleiro, ele que manda. E quando ele manda, ele se responsabiliza. Só não queira ser usado, né, por si mesmo. Querer entregar o que Deus não manda. Querer falar o que Deus não manda. Aleluia. Mas quando ele quiser usar-me a você, meus irmãos, que você vá. Peça discernimento a ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça direção. Aleluia. E se ele mandar, vá. Aleluia. Só não vá por conta própria. Querer falar da carne. Porque quando você quer falar da carne, tem preço. Aleluia. E quando você fala da carne, você está zombando de Deus. Quando você quer falar o que quer, você está zombando de Deus. E com Deus ninguém zomba, não. Aleluia, porque tem preço. Quando você quer falar o que Deus não está mandando, você está zombando de Deus. Então que você não entrega o que Deus não manda. Aleluia, porque ninguém zomba de Deus, não, meus irmãos. Ninguém zomba de Deus e sai ileso, não. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E ninguém brinca com Deus, não. Porque Deus não é brinquedo, não. Aleluia, aleluia. Então só entregue o que ele manda. Não queira entregar algo da carne. Não queira entregar o que ele não está mandando. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza.
Quem quiser acreditar, que acredite. Quem quiser dar credibilidade, que dê. Mas quando ele mandar, que você entregue. Faça a nossa parte. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Quando ele manda, ele vai na minha tua frente para proteger a minha você. Porque muitos só querem ouvir o que convém para elas. Mas tem que ouvir o que o oleiro quer falar. Tem que ouvir o que o papai quer falar. Porque ele nos conhece. Porque ele nos sonda. Porque dele você não esconde nada. Porque ele vê tudo. Porque os olhos dele é como de uma chama de fogo. E nada passa despercebido aos olhos dele. Nada. Porque ele não dorme não. Tudo que você faz, ele vê. Aleluia. Aleluia. E quando ele quiser falar, meus irmãos, é o que ele quer falar. Aleluia. E você tem somente que ouvir. Aleluia. Porque tem muito, meus irmãos, que não quer ouvir o que o oleiro quer falar. Só quer ouvir o que convém para eles. Mas tem que ouvir o que o oleiro quer falar. Tem que ouvir o que o papai quer falar. Porque ele nos conhece. Porque ele vê. Aleluia. O que a gente faz no oculto. Ele nos vê quando ninguém vê. Porque ele vê tudo. Porque dos olhos dele, né? A gente não esconde nada não, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, papai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, papai, para ser usada pelo Senhor. Onde o Senhor me enviar, eu vou. O que o Senhor mandar eu falar, eu falo. Porque os covardes medrosos que voltem. Porque Deus conta com os corajosos. E quando ele manda, ele se responsabiliza. Porque muitos têm medo de entregar o que Deus manda. Mas Deus conta com os corajosos, meus irmãos. É melhor você agradar a Deus do que o homem e a mulher. Aleluia. E quando Deus manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Porque Deus conta com os corajosos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Por isso que a fúria do inimigo é grande, meus irmãos, na minha tua vida. Porque ele sabe que você entrega o que Deus manda. Ele sabe que Deus usa a minha você. Ele sabe que Deus nos mostra o oculto e o profundo, o escondido. Por isso que a fúria do inimigo é grande na minha tua vida. Se ele pudesse, ele engolia a minha você vivo. Porque ele sabe que Deus usa a minha você. Ele sabe que Deus revela a minha você. Ele sabe que Deus mostra o que está escondido a minha você. Mas quando Deus mostrar, meus irmãos, o que está escondido, quando Ele quiser usar a minha você para falar, que você fale, que você entregue. Aleluia. Entregue tudo, meus irmãos. Só não querer falar da carne. Porque quando você fala da carne, tem preço. Aleluia. E que você não quer pagar preço, não. Porque a gente só lembra de Deus de amor. Mas Deus é amor, mas também Deus é justiça. E com Deus ninguém brinca, não, meus irmãos. Agora, quando Ele mandar, entregue. Aleluia. Entregue. Não tenha medo, não. Porque Ele vai na minha tua frente. Aleluia. Oh, glória. Entregue. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. Oh, glória. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar
a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Oh, aleluia. Eu e você somos mais que vencedores, meus irmãos. E o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele deu o seu filho para morrer naquela cruz, por mim, por você, para mim você ser feliz. E Ele vai fazer você feliz, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Porque chega de sofrimento, chega de tristeza, chega de dor, chega de angústia. Chegou muito tempo de se alegrar no Senhor. Porque nessa tarde Deus está trazendo motivo para mim você sorrir, para mim você se alegrar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Oh, glória! Ele sabia, meus irmãos, que eu e você ia falhar, que eu e você ia pecar. Aleluia! Mesmo assim, ele escolheu a mim e a você, porque santo, perfeito, só ele, meus irmãos. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, 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 oh glória, aleluia. Nós somos falhos pecadores, meus irmãos, mas Ele nos ama, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, oh glória, aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia, Senhor, aleluia, papai, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti,
eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Oh, aleluia. Deus, Ele cuida de mim, de você, meus irmãos. Ele sabe a hora certa de entregar-me tua vitória, porque primeiro Ele prepara-me a você para nos, né? Para não nos entregar nossa vitória, porque não é de qualquer jeito não que Ele vai entregar a tua vitória, não. Primeiro tem a preparação, primeiro é o processo, mas quando você passa pelo processo, a gente vive o propósito. O processo dói, machuca, mas nos ensina, nos amadurece, porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Aleluia. Somente descansa no Senhor. Aleluia. Porque Ele sabe o tempo certo de entregar a tua vitória. Só descansa no Senhor, porque Ele vai entregar a tua vitória. Aleluia. Somente descansa, se aquieta, tenha paciência, porque Ele vai entregar a tua vitória, meus irmãos. Ele vai entregar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou o anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não calme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por ele, ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou o anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não calme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou o anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não calme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, 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 desceu lá
da glória, me deu vitória, só por me amar. Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está acalmando a tempestade na minha tua vida, para entregar-me tua vitória. Aleluia. Porque não tem tempestade, meus irmãos, que Deus não acalme. Aleluia. Oh, aleluia. Porque quando Ele manda, meus irmãos, o mar, o vento obedece. E nessa tarde Ele está dando ordem. Aleluia. A tempestade para se acalmar. Aleluia. Porque Ele vai entregar-me tua vitória, meus irmãos. Nessa tarde Deus acalmaria na minha tua vida. Nessa tarde Deus está acalmando a tempestade para entregar-me tua vitória, para entregar-me tua bênção, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele está acalmando a tempestade. Aleluia. Para entregar-me tua vitória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse Deus é tremendo, meus irmãos. Quando Ele quer agir, não tem quem possa impedir. Porque agindo Deus na minha tua vida, ninguém quem impedirá. Ninguém. Quando Deus quer agir, Ele age. Nessa tarde Ele está, aleluia, acalmando a tempestade para entregar-me tua vitória. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos. Ninguém pode pedir o que Deus tem na tua vida. Aleluia. Ninguém pode pedir, meus irmãos. Aleluia. E quando Deus determina, está determinado. Quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus assina, está assinado. Porque quem dá a última palavra na minha tua vida é Deus. Então somente descansa, se aquieta. Porque nessa tarde Ele já acalmou a tempestade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ele já acalmou a tempestade, meus irmãos. Sinta aí, meus irmãos, a calmaria. A calmaria. A calmaria. Aleluia. Deus está acalmando a tempestade para entregar-me tua vitória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Toma posse, meus irmãos, da tua vitória. Toma posse. Aleluia. Porque é tarde que Deus está entregando a mim tua vitória. Aleluia, Senhor. Começa a agradecer a papai, meus irmãos. Começa a agradecer a Ele. Aleluia. Fala que só Ele é Deus. Fala que só Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre a boca aí, meus irmãos, para agradecer. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, papai. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. E só até aqui, meus irmãos. For poucas, mas Tatiana entendeu da palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde e um ótimo início de semana.